chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, alegria grande, tá chegando na sua casa, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, estamos aqui na Mania FM, obrigado também na GDS Web Rádio Brasil, obrigado turma aí pelo carinho da audiência, aliás, nossa audiência é em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho, GDS TV Brasil com a gente também, obrigado aí nas nossas plataformas digitais. Hoje nós vamos falar de câncer de boca, e quem é o nosso convidado? Dr. Valério Rezende, qual é a especialidade dele? É bucomaxilar. É isso mesmo, doutor? Tudo bem? Nome difícil, né? Tudo bem, uma honra, alegria receber o senhor aqui no programa. Bom dia, Paro. Bom dia aos telespectadores. Agradeço muito o convite de estar aqui nesse programa, uma audiência tão bacana, para poder falar um pouquinho de câncer de cavidade oral, né? Já que a gente está no mês de conscientização, né, Paro, que é o Maio Vermelho. Mas falando sobre a especialidade, é muito interessante que às vezes eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade com esse nomezão grandão, né? Mas o nome da especialidade é cirurgia bucomaxilofacial. O que é a cirurgia bucomaxilofacial? O bucomaxilofacial é um apêndice da odontologia. É uma especialidade que você faz depois que você forma em odontologia. E você trabalha com todo o sistema face. As articulações, a cavidade oral, o nariz, a região frontal, pele. Então, assim, é bem amplo, é bem complexo e a gente está bem envolvido nessa parte de câncer, vamos dizer assim, de cavidade oral e face, né? E aí, essa é a sua especialidade? Essa é a minha especialidade, né? Que eu já Agora, essa especialidade, eu confesso, doutor, que é a primeira vez que eu ouço falar nessa especialidade. E é uma coisa nova? Pois é, não é uma coisa nova que eu digo o seguinte, esse nome é novo? Não, não é novo. A bucomaxilo já vem de longa data, né? Mas, assim, às vezes falta um pouco de intervencionismo da especialidade nas áreas específicas. Eu, por exemplo, aqui em Cachoeira, eu trabalho nos hospitais. Então, desde 2015, quando eu voltei da minha residência, da formação, a gente está, por exemplo, no Hospital Evangélico. Já são 8 anos dentro do Hospital Evangélico atuando. E aí é uma forma muito ampla. Isso é muito interessante de dizer, porque você vai de uma área chamada desde odontologia hospitalar até a cirurgia bucomaxilo. Então você vai desde de protocolos de higiene oral para prevenção de infecções secundárias no paciente internado, até aquele paciente que chega no pronto-socorro, do acidente automobilístico grave, com fraturas extensas na região de face, né? Então, é muito amplo, né? É bem amplo e, assim, é bem amplo e se faz bem atuante também, sabe? É uma especialidade que precisa estar presente, é uma especialidade que faz a diferença, é uma especialidade que ajuda, por exemplo, na desinternalização, no giro de leito e principalmente em evitar intercorrências que são evitáveis, como processos de infecção secundária. Sim. É bem interessante. Vamos começar a nossa conversa e a primeira pergunta que eu faço é: o que é o câncer de boca? Vamos utilizar uma linguagem bem popular mesmo. O que é isso? Como é que é isso? Bom, Barra, o câncer de boca são células cancerígenas, né, com crescimento desordenado, que acometem a cavidade oral especificamente. Quando a gente fala de cavidade oral, é importante falar dos lábios também. Eles estão envolvidos na cavidade oral. Então, são células que crescem desordenadamente por alguns motivos, alguns fatores etiológicos que a gente vai falando aqui hoje ao longo da nossa entrevista. Né? O câncer de boca, exemplo, tem câncer de intestino. O câncer de intestino é só no intestino? O câncer de boca é câncer só na boca? Ou por um acaso ele se manifesta na boca? Olha, boa pergunta. Alguns dos sinais e sintomas importantes de um câncer de cavidade oral, às vezes, é na garganta. É no pescoço, é onde a gente tem uma nodulação no pescoço, um linfonodo, entendeu? E assim, ele tá ali na cavidade oral, ele pode ser o primário dele na cavidade oral, mas sim, ele pode apresentar metástases em outras áreas do corpo. O comportamento do câncer é algo que a gente precisa de muito entendimento para saber fazer o rastreio e o diagnóstico correto, né? Agora, o autoexame, consegue fazer? O cidadão consegue estar fazendo? O que é isso? Como é que é? Vou te pegar. Quantas vezes você faz escovação dos seus dentes durante o dia? Durante o dia? De manhã, 3, 4 vezes. Perfeito. 4 vezes durante o dia você tem uma intimidade com um espelho olhando para a sua face, fazendo uma escovação na sua cavidade oral. Por isso que eu bato que a higiene oral, de protocolo de higiene oral, perder tempo
com higiene oral é importante. Porque nessa hora você está fazendo uma inspeção em você mesmo. Assim como no câncer de mama, a gente fala bastante do autoexame da mama, a cavidade oral precisa ser examinada constantemente, porque essas alterações, a primeira pessoa que vai perceber ela é você. Você tendo essa intimidade com você mesmo, você tendo esse autocuidado, você cuidando de você, você consegue identificar, você consegue se conhecer. Então é muito importante sempre fazer o autoexame. E aí se aparece, por exemplo, um caroço, um sangramento, é isso? Exatamente. Assim, são coisas que a gente precisa falar de várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, a primeira coisa que eu sempre bato em relação a uma coisa que precisa acender um sinal de alerta, né? Pra gente também não sair daqui hoje, Pássaro, com todo mundo achando que uma afta na boca, eu tô com câncer, tô com câncer. Não, calma, gente, não é assim. A gente precisa se preocupar com aftas em cavidade oral, por exemplo, aquelas que não cicatrizam após 15 dias. Aí você precisa ficar ligado, ligar o seu sinal de alerta. E outra, não espera. Vai procurar um profissional de odontologia, vai no posto de saúde do seu bairro, vai no seu otorrino, vai no médico, vai aonde você tiver de referência de saúde, mas vá lá para que ele possa te orientar. Então esse é um primordial. Assim, acho que lesões que não cicatrizam após 15 dias precisam ser atentas. E assim, muitas também são benignas, mas a gente precisa elucidar o diagnóstico para poder seguir com o tratamento do paciente. Isso pode aparecer nos lábios, embaixo da língua, no céu da boca? Em toda a cavidade oral. Lábios, língua, soalho de boca, que é a parte inferior, debaixo da língua, no céu da boca, que é a região do palato, nas mucosas da bochecha, que são classificadas como mucosas jugais, na região de palato mole, que é lá perto do sininho, sabe? Descendo para a orofaringe. Então a gente tem várias áreas de cavidade oral que podem ser acometidas, sabe? Então assim, como eu disse, o autoexame, o autoconhecimento, você vai saber dizer se sua bochecha está mais vermelha do lado esquerdo do que do lado direito. Você vai saber se essa lesão está ali, há quanto tempo que ela está ali. Ah, isso aqui foi um negócio que eu mordi, nunca alterou nem nada. Ou tem evolução de anos, tem evolução de dias. Então, assim, eu preciso entender isso. E quem me traz essas informações é o paciente. É o paciente. Então, o autoexame, a higiene oral feita com protocolo e olhando, perdendo tempo, se examinando, faz a diferença. Doutor, e cigarro e o álcool a grande questão daí do câncer de boca? Bom, o primeiro vilão que a gente tem é o cigarro, disparado. O número 1 na etiologia para câncer de cavidade oral é o cigarro. O segundo é o álcool. O terceiro é a exposição do sol. Aí a gente está falando, por exemplo, de um câncer de lábio. A gente tem aqui no Espírito Santo uma população mais italiana, naquela região de Venda Nova, né, tal. E aí esse pessoal é de agricultura familiar, trabalha ali com exposição ao sol, então a gente tem também uma incidência importante de câncer de lábio ali nessa região e precisa orientar que o sol tem esse potencial, já é o terceiro fator de risco. Aí a gente tem o HPV, por exemplo, que é transferido por sexo oral, entendeu? E tem hábitos nocivos, né, aquela pessoa que tem mania de ficar se mordendo o tempo todo, se traumatizando, ou fazendo uso de alguns alimentos que são alimentos que fazem um potencial, vamos dizer, uma pimenta daquela ardida que fica machucando sempre que come, sabe? Hábitos nocivos, roer unha, por aí vai. Isso também tem classificação. Lógico que é pequeno, tá, pessoal? Não vai achando que a gente vai sair, comer uma pimenta... Sai desesperado, não. Não é isso. Pessoal, eu gosto quando como uma muqueca, tem que ter uma pimentinha, então não preciso também ficar desesperado. Tem que ter, Pássaro, mas assim, hábitos que são nocivos a você mesmo, que são praticados de forma viciosa diariamente, a gente precisa mostrar para a pessoa que aquilo pode traumatizar a mucosa, fazendo uma irritação na mucosa que pode sim vir a desenvolver um câncer na região. E também tem os fatores genéticos, né, Pássaro? Tem aquela pessoa que nunca bebeu, nunca fumou, entendeu? Não teve contato com o vírus do HPV, não faz exposição ao sol, tem hábitos saudáveis de vida e de repente ela desenvolve. Então a genética também é um dos fatores que a gente precisa se preocupar. Essa questão dessa vacinação que é feita hoje, então, é muito importante. É importante demais para várias situações, né? Eu acho que erradicar isso aí na sociedade é cada vez mais primordial. O senhor falou aqui de sexo oral, mas também o sexo sem preservativo também, não é isso? Exato. São hábitos que são ruins, né? Quando você tem coisas que são nocivas à sua saúde, você precisa entender aquilo que pode trazer de dificuldade para você.
E aí que entra o tal do cigarro, né, Porque a gente acha que é muito fácil chegar assim e falar assim, olha, gente, não fume. Se você fumar, você tem grande chance de desenvolver câncer de cavidade oral. Se você fumar, você tem grande chance de desenvolver câncer de pulmão. Tá. Por que a gente fuma? Por que a gente faz uso do cigarro? Será que a gente precisa entender melhor o que o cigarro, onde ele está inserido na sociedade? O cigarro, nessa questão, está em primeiro lugar, né? Exatamente. Eu falo muito do cigarro, assim, porque eu vou ser sincero para você. Eu já fumei muito. Sim. Entendeu? E uma das coisas que fez eu parar de fumar foi me dedicar a hábitos saudáveis. Dedicar à atividade física, por exemplo. Então eu falo muito assim com as pessoas. A minha luta, por exemplo, hoje é dia mundial de combate ao cigarro. Mas a minha luta com o cigarro, ela não é uma luta que vem só no mês de maio, só hoje, não. É diária. Entendeu? Eu sei que eu posso escorregar, eu sei que é um hábito ruim. Mas por que ele está presente? Por que é importante falar isso? Não é só legal eu chegar aqui, doutor Valério, e falar assim, gente, não vamos fumar, hoje é dia mundial de combate ao cigarro, vamos ficar sem cigarro e tal. Mas por que a pessoa não consegue parar de fumar? Então isso tudo são coisas que a gente precisa entender. A gente precisa entender quem é o paciente que a gente está pegando. A gente está falando de álcool e tabaco. Poxa, será que a gente não está falando de um paciente que é alcoólatra? Um altíssimo grau de depressão, de ansiedade. Sim. Então a gente precisa falar disso tudo, sabe? Para falar de câncer, para falar de combate ao câncer, não é só chegar aqui e falar, não fumem, não bebam, que vocês não vão ter câncer. Não. Tem que se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente precisa entender o que ele está envolvido na sociedade, no contexto da sociedade. Porque o contexto social é a melhor forma da gente combater isso. Sim. Erradicar, como eu disse, hábitos saudáveis de vida são inversamente proporcional ao uso de cigarro e bebida. Aquela pessoa que faz uma corrida todo dia ali na beira-rio, aquela pessoa que faz uma bicicleta, que faz um passeio de bicicleta 2, 3 vezes por semana, o dia que ele faz uso do cigarro e da bebida, um dia antes, ele fica comprometido no seu rendimento. Sim. E aí que cria o grande estalo. Opa, eu não quero isso. Eu não vou fazer isso. E aí o senhor fala o seguinte, a prática esportiva te ajudou a fugir do cigarro. E talvez esse é um dos caminhos, né? Eu acho que é o caminho, assim, eu falo, não adianta só, como eu disse, eu vim aqui falar para você não fumar. Eu acho que a gente precisa ser exemplo de algumas coisas e eu falo com as coisas que deram certo. Por exemplo, isso deu certo comigo. Sim. Eu, algum período difícil, assim, em relação à formação, de ensino, onde você acaba dando uma relaxada na sua parte física, o cigarro, às vezes, ele vira o seu companheiro, cara. Isso precisa ser dito, sabe? Ele vira o seu companheiro ali naquele momento. Aí quando eu chego assim, poxa, eu sempre pratiquei atividade física, eu não estou me sentindo bem, eu preciso sair dessa inércia. Para combater o cigarro, eu escolhi atividade física. Deixa eu fazer uma última pergunta nesse bloco. Câncer de mama, né, que me parece que é em primeiro lugar o que mais aparece. Depois vem o câncer de próstata no homem. E o câncer de boca, qual é o tamanho disso? Se assuste, já é o 5º maior em etiologia, principalmente no gênero masculino. E no gênero feminino já está classificado como o 12º. E aí fica a pergunta, vamos falar de novo de contexto social. Sabe por quê? As mulheres estão bebendo e fumando mais. Sim. A independência criada naquilo, aquele grupo de pessoas envolvido e o contexto social, as mulheres estão bebendo e fumando mais. No próximo bloco, tem um pessoal da rua aí para fazer pergunta para o senhor, pode ser? Claro. Então nós vamos a um breve intervalo comercial, vamos continuar o nosso papo aqui com o doutor Valério Rezende, falando hoje de câncer de boca. O mês de maio é o mês, né, de conscientização. E o doutor Valério está aqui conversando com a gente sobre esse tema. Tem pergunta das ruas de Cachoeiro na sequência, logo depois do intervalo comercial. Voltamos já já. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, hoje conversando com o doutor Valério Rezende, falando de câncer de boca. E o tratamento, doutor, como é que é? Cirurgia? Como é que funciona? São várias etapas, né? Vem desde o diagnóstico até a fase pós-tratamento, né? Mas o que a gente tem que falar aqui? Como eu disse, lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias precisam de atenção. Sim. Aí que é a hora de você correr atrás. Porque a precocidade no diagnóstico de um tumor de cavidade Isso vale oral, para qualquer
Para qualquer ferimento que apareça, afta, qualquer coisa. Exato. Aquela que te chamou a atenção, que não teve alteração, ficou mais de 15 dias na sua cavidade oral, procura para a gente fazer um diagnóstico, fazer uma biópsia. Então, o tratamento começa aí, faz uma biópsia, faz o diagnóstico, vê que tipo de tumor é. Quando a gente vai fazer isso, a gente vai fazer os exames de imagem. Nessa hora, a gente vai começar a ver a extensão tumoral, né? Sim. Vendo essa extensão tumoral, a gente vai definir. Esse paciente é cirurgia imediatamente, ou esse paciente precisa fazer uma quimio de indução, ou esse paciente precisa fazer radioquímio primeiro para deixar a cirurgia no segundo plano. Então, essas etapas do tratamento, elas são definidas de acordo com o tumor. Mas é importante dizer que o tratamento tem uma relação de cura muito grande com a precocidade do diagnóstico. Tumores pequenos têm maior chance de se curar quando diagnosticado rápido e intervido Daí a rápido. importância de sentir algo, passou de 15 dias, procurar um profissional. Eu falo muito isso, assim, lesão em cavidade oral, no lábio, passou de 15 dias, não teve alteração, mesmo que ela não seja dolorosa, mas ali é uma lesão que te chamou a atenção, você vigiou aqueles 15 dias e não teve alteração, procure um profissional, imediatamente. Vamos ouvir a primeira pergunta da sua de Cachoeira, vamos ouvir a primeira aí. Doutor Valério, meu nome é Jorge, mais conhecido como Jorge Jesus. Eu queria saber do senhor se o álcool e o cigarro pode causar câncer de boca. Doutor Valério, bom dia. Eu sou o Rubinho do táxi. Como eu sei que eu estou com câncer de boca? Doutor Valério, é Ronaldo que está falando aqui, Ronaldo taxista. Eu queria perguntar ao senhor se existe algum exame para diagnosticar o câncer de boca. Doutor Valério, bom dia. Meu nome é Galdano. Gostaria de saber qual especialista que eu devo procurar para o diagnóstico do câncer de boca. Ok, aí, tá aí. Bem, a primeira, né, do Jorge, que falou da questão do álcool, a preocupação dele é com álcool, aquilo que você já falou aqui. Álcool e cigarro, né? Aí já tá respondido aqui, que já falou bastante, que é o grande vilão aí para esse tipo de câncer. Não custa falar de novo, né, Parra? Sim, sim. Assim, Jorge, obrigado pela pergunta. E assim, Jorge, o álcool e o cigarro, e principalmente os dois juntos, se potencializam e sim, realmente você pode desenvolver um câncer de cavidade oral com o uso dessas substâncias. O Ronaldo perguntou ali como é que fica sabendo, como é que identifica, é aquele autoexame que também você falou aqui. Aí a gente vem da questão da intimidade com você mesmo, né? Você fazendo o autoexame, você viu algo que é diferente, uma lesão, uma afta que não cicatrizou, um nódulo, ou seja, um sangramento gengival, um sangramento na língua, algo diferente, uma alteração na sua voz, uma rouquidão permanente, um nódulo na região do pescoço, por exemplo, um emagrecimento acentuado, entendeu? Aí você já precisa ficar com o seu sinal de alerta ligado. E aí vamos para a próxima pergunta. Como que eu faço? Que exame que eu faço para diagnosticar? E aí também a outra pergunta, qual profissional eu procuro? O primeiro profissional de escolha que tem mais intimidade com a cavidade oral é o seu dentista. Ele te vê sempre, ele tem seu retorno, ele tem seu prontuário e aí ele consegue identificar alterações. E essas alterações elas podem ser alterações da normalidade que não são nada, ou podem ser uma alteração maligna. E aí você vai fazer que tipo de exame? Você vai fazer um procedimento de biópsia para fazer um histopatológico para definir se aquilo é ou não um tumor. Seguindo nessa linha, continuamos a extensão desse tumor, entendendo esse tumor, tem os exames de imagem, né, onde a gente vai definir as áreas de extensão, como eu disse, para definir aí sim o tratamento. Outra porta de entrada que eu imagino para o paciente é o postinho do bairro. Perfeito. Não é isso? Vai procurar um profissional, um médico lá, e o médico vai fazer aquele primeiro exame, né, visual, e se for o caso, encaminha para um especialista. É isso, doutor? Parra, hoje, acho que assim, a maioria dos serviços públicos espalhados pelo Brasil tem a presença de um odontólogo. E o odontólogo não está ali para ficar olhando apenas para o dente e fazendo resininha com restauração, não. Pelo contrário, ele está ali pela sua saúde. Como a gente está falando aqui, alterações que acometem a cavidade oral podem seguir para um leque amplíssimo de patologias do corpo, por exemplo. Sim. Igual eu falei lá no começo, o que a gente faz tanto com a parte odontológica dentro do hospital? Poxa, a gente trabalha tanto com higiene oral para prevenir, sabe o que, por exemplo? Pneumonia. Olha só que coisa. Um dos maiores focos de pneumonia são focos odontogênicos, focos de cavidade oral, higiene oral ruim, colonização de bactérias. Então, todos os postos de saúde hoje, praticamente, têm um odontólogo.
imediatamente, você identificando com o seu autoexame, identificando todos os sinais e sintomas que nós falamos aqui, procure o posto do seu bairro. O dentista é mais do que, né, do que cuidar do dente. É muito maior do que isso, é muito mais do que isso, né? Pois é, acabei de falar para você que eu venho de uma especialidade que vem da odontologia, um apêndice da odontologia, uma especialização da odontologia, aonde eu cuido de toda a região da face, de toda a região de cavidade oral, desde a região do frontal até a região do hioide. Sim. Então, assim, olha a amplitude disso. E nada melhor, nada do que na sua formação, do que um profissional da área de odontologia para conhecer a anatomia, para conhecer alterações de cavidade oral e para melhor, para ter o seu prontuário, para ter sua ficha, para ele também fazer um exame em você e falar, poxa, 3 meses atrás você não tinha isso. Há 6 meses atrás você não tinha isso. Vamos ver o que é. Quando que você percebeu? Começa a te chamar. E aí, Parraro, quando é que a gente percebeu isso aqui? Ah, doutor, isso aí já tem uns 3 meses. Pô, legal, teve alteração? Não. Beleza, vamos dar 15 dias para ela aí para a gente fazer um tratamento, para a gente definir se a gente faz uma biópsia ou não. É isso, eu acho que a relação com o profissional de saúde, ela precisa ser, em primeiro lugar, para a saúde. Entendeu? Então, o dentista está, sim, capacitado para te atender e para te elucidar isso tem uma idade, isso tem uma idade, uma preocupação a partir de tal idade ou não, independente de idade? Olha, Parraro, é um câncer mais de meia idade para a terceira idade, né? É, né? Principalmente por conta dessa frequência desses hábitos. Sim, né? Cigarro, bebida, exposição ao sol. Exposição ao sol. Então vai sendo aqueles fatores acumulativos e aí, por volta dos 40, 50 anos, começa a ter uma prevalência já desse tumor, principalmente nos homens, por conta dos hábitos. A sua especialidade do pescoço para cima, está tudo ligado. Não tão baixo no pescoço, mas do meio do pescoço para cima, a gente já começa ali a fazer a partir de quanto tempo de rouquidão que a pessoa precisa ficar preocupada? Porque tem aquelas pessoas que viram e mexe a rouca, a partir de quanto tempo? Também é o mesmo processo? Olha, Parraro, se você está ficando rouco toda semana, você corre lá no otorrino. Vai ver o que está acontecendo com você. Porque além de você ter o desenvolvimento de um câncer de cavidade oral, você pode ter um câncer de orofaringe, que é ali na região das cordas vocais também. Então, você precisa se atentar. Então, uma rouquidão permanente, como que ele está ficando rouco toda semana. Tu chega no final do meu expediente, eu já não estou conseguindo mais falar. Vamos ver. Porque às vezes não só um câncer, mas alguma outra alteração degenerativa que você possa estar desenvolvendo, que possa estar vindo te trazer problema. Então é melhor elucidar. O Hospital Evangélico é referência no tratamento oncológico no Espírito Santo. O câncer de boca também, o Hospital Evangélico é referência ali. Sim, aqui, na verdade, assim, o Hospital Evangélico é um hospital muito completo em relação ao tratamento oncológico e a outras especialidades também, né? Há 22 anos, desde que se fundou esse serviço de oncologia aqui no Hospital Evangélico Cachoeiro, a gente conseguiu fazer a diferença na vida de muitos capixabas. A gente conseguiu fazer realmente uma diferença de tratamento, de acolhimento, de cura, de sobrevida para essas pessoas. E também a diferença nisso aqui que a gente está fazendo hoje, Parraro. Conversando, trazendo medidas preventivas, sabe? Nossa, isso é difundindo a saúde para que as pessoas saibam que devem se atentar, quando devem se preocupar e também sabem quem são os fatores, quem são os vilões aí que podem causar esses problemas, né? O senhor falou muito aqui, em vários momentos, o senhor falou assim, da higiene bucal, o senhor falou muito disso, inclusive na prevenção também. Fala um pouco disso, doutor. Que hábito é esse que a pessoa precisa ter? São os cuidados pessoais, né? São aquilo que você precisa se atentar, são os seus cuidados pessoais. E a higiene oral é um deles. A higiene oral ela é tão importante para que porque a gente, quando fala de higiene oral, parece que a gente está falando apenas de cárie, né? Não é para você não ter cárie. Não, muito pelo contrário. É para você se conhecer. Sim. É para você poder fazer aquele autoexame você ali de rotina, entendeu? É para você saber qual é a alteração que está te incomodando, é para evitar uma doença periodontal, entendeu? Para evitar um cisto e por aí vai. São várias situações que a higiene oral está envolvida. Pacientes idosos, por exemplo, aqueles pacientes que estão na terceira idade, que já tem uma demência senil, um Alzheimer avançado, a higiene oral é fundamental. Esses pacientes têm dificuldade até de deglutir. Se eu deixo uma boca extremamente contaminada, que a boca nossa é suja pra caramba, né, Parraro? Ela é cheia de bactérias. E quando eu deixo um lápis temporal para que aquelas bactérias continuem colonizando e se expandam, eu tenho risco de ter Aí o senhor está falando de escovação de maneira correta, da utilização de fio dental, de toda essa... de tudo. Aquele basicão que a gente fala,
parece que a gente está falando no jardim de infância para as crianças. Uhum. Aquele basicão faz a diferença. Eu estou falando do seguinte, faça a sua higiene oral de rotina, não esqueça desse cuidado na sua rotina. Se conheça, perca tempo, fica ali 2, 3 minutos olhando a sua cavidade oral. O que é isso no final do seu dia? Isso é qualidade de vida, isso é saúde, isso é diferença, por exemplo, no tratamento de um câncer. Uhum. É a diferença total. Doutor Valério, quero agradecer muito a vinda do senhor aqui, bom demais, o senhor trouxe trouxe um monte de informações importantes e é interessante. Obrigado. Essa fala aí, quando é falar mesmo, é falar para a população adulta como se estivesse falando para o jardim de infância mesmo. Exato. Não é? Exato. E aí a importância desse trabalho de vocês profissionais lá do hospital que vem trazendo essa orientação, que é mais do que é o tratamento do câncer, é a prevenção, claro. Né? Que é esse cuidado que precisa tomar. Obrigado, doutor. Obrigado você, Parra. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui no programa que faz a diferença, né? Onde as pessoas realmente ouvem, realmente participam, como a gente pôde ver aqui agora, e trazer essas informações e mostrar para as pessoas que não é simplesmente falar pare de fumar. Não, vai mudar a sua vida. Uhum. Vai procurar um hábito que seja inversamente proporcional àquele raio daquele cigarro. Sim, sim. Aquele raio daquela bebida. E até dizer o seguinte, cidadão que tem a dependência da nicotina, do cigarro, é fácil parar? Não, não é fácil. Não é fácil o camarada o alcoólatra parar de beber? Não, é difícil, todo mundo sabe disso. Mas é buscar um caminho para fugir disso, né? Essas substâncias, elas são substâncias muito ruins porque elas não causam só câncer, né? Elas causam outros problemas sociais. Sim. Elas, às vezes, tem pessoas que por conta de álcool e cigarro perdem a família. A família, isso aí. Pensa como isso é importante, né? O acolhimento, perde o emprego, perde outras situações, perde o desenvolvimento do filho. Sim. Você está me entendendo? Por uma interrupção. Um câncer, às vezes, num homem de 40 anos de idade, imagina, com pleno desenvolvimento do seu filho. Então, isso tudo a gente precisa mostrar que tem como evitar. Uhum. Porque a gente tem 2 fatores que são os principais, o cigarro e o álcool. Esses 2 você pode evitar. Doutor, obrigado. Um abraço, obrigado. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande receber o senhor aqui e ouvir essas informações tão importantes. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito obrigado. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Para você, um grande beijo. Lembrando que aqui na Rede Brasil de Televisão, nosso encontro marcado sempre às 7h30 da noite. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.